falaram, mas eu quero saber sobre a morte do TH. Quem é o TH? Aqui em São Paulo a gente sabe muito pouco sobre isso. E para vocês depois o que, que a morte dele muda para o cidadão do Rio de Janeiro. Pimentel, quem é o TH? Explica pra gente. Ô, Vilela, o TH, como é que tá? Vilela, eu tava escutando aí o otimismo do Nunes aí. É Então, né? impressionante. Que bom. O cara é Assim, bom, o cara é bom, o cara é eu bom, pô. tenho, eu tenho o otimismo do Nunes e do Vitor no que se refere a interior, viu, Vilela? Assim, eu realmente fui a Macaé, uma cidade com 265 mil habitantes, que teve 60 roubos de carga em 2023 e apenas um no ano passado. Então, Cara, a ação integrada do município com a PM, com a Polícia Civil, conseguiu acabar com uma modalidade, reduzir os homicídios também. Mas no interior tenho essa. Eu falei pro Nunes, eu tive em Paraíba do Sul. A cidade ficou um ano sem homicídio, uma cidade com 53 mil habitantes. Então, duas realidades distintas dentro do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, na região metropolitana, Vilela, se você colocar as camisas que o Vitor te deu aí da DRE e pegar a linha amarela à noite, tu não chega na Barra, com é certeza. Vai dar mesmo. uma. Mas vamos lá. O TH é uma liderança do terceiro comando. O terceiro comando é a mesma facção do Peixão, viu? Que se Deus quiser, em breve vai ser pego também. Vamos torcer para isso. A polícia está trabalhando para isso. A gente já falou sobre o Peixão várias vezes aí, Vilela. Eu gosto de ouvir do Vitor essa questão de o foco não é no criminoso, é na empresa. Eu acho isso muito legal. Porque realmente, uma fábrica de Coca-Cola, se o dono, se o presidente morrer, você vai comprar Coca-Cola no dia seguinte, É, você vai não, achar não muda nada. Coca-Cola em qualquer. Vai mudar nada. Eu gosto de ouvir isso. E essa região do Complexo da Maré, Vilela, é onde nós mostramos aquele baile para você, aquela vergonha para o Rio de Sim. Janeiro, que é o baile da Disney, tá? É uma vergonha total. Essa região, eu posso dizer ali que um terço da Maré é Comando Vermelho, dois terços é Terceiro Comando. Tem uma rua ali, eu acho que é a Rua Evanildo Lima, eu acho, que é a Rua da Divisa. O Nunes já passou ali 1 milhão de vezes ali, Próxima que é Tapajuba. exatamente a divisa do Terceiro Comando com o Comando Vermelho, onde pessoas inocentes morrem ali em função dessas guerras. Tem a questão da Vila do João, que eu sempre falo de turistas, de militares, de pessoas que vieram ao Rio de Janeiro que entram na Vila do João sem querer, porque tem um acesso ali meio mal sinalizado na linha amarela, e ali muita gente já foi baleada, viu, Vilela? Uma família de Minas Gerais há 90 dias, um engenheiro de São Paulo, um médico de São Paulo, a torcida do Santos, saído de um jogo de Botafogo uma vez do Rio de Janeiro. Então, tudo aquilo ali era a ordem do TH. O TH determinava. Não existe morte numa favela, Vilela, sem ordem do líder, sabe? Tudo que acontece na favela em relação ao homicídio o líder tem ciência, ele autorizou, ele é verdadeiramente responsável. E o TH, covardemente, é responsável pela morte de dois colegas do BOPE, aí, dois colegas que foram comandados aí pelo Nunes, inclusive, né, Nunes? O Rafael foi teu subordinado em operação, né, Os certamente, né? dois, meus Os amigos dois, né? também, a gente vai falar Dois sobre caras isso também. sensacionais. Na minha opinião, era uma questão muito de honra também, viu? Muito de honra pegar o TH. Mas o que me assombra, Vilela, e eu queria muito ouvir do Vitor isso e do Nunes, o que me assombra é que o TH morreu. A É, barricada vai continuar no Complexo da Maré, não vai ter uma redução, certamente, da mancha criminal do entorno, porque o terceiro comando rouba muito Uber, o terceiro comando rouba carga também, não vai ter redução nas extorsões ao morador. Então, a vida do morador da Maré, hoje pela manhã e ontem, não vai mudar em nada, é o mesmo cenário. Mas o que me assombra é que as duas possibilidades de assumir a liderança aí da Maré depois do conclave, né, do terceiro comando, são dois bandidos aí, que é o Cria, né? E depois eu acho que é o Michel também, né? São dois bandidos. pescador. Esses dois bandidos, Vilela, já foram presos pela Polícia Militar 9 vezes. Os dois já saíram de saidinha. Os dois bandidos, um possui 177 anotações, o outro possui 200 anotações, né? Então, assim, para a sociedade carioca, Vilela, e para o Brasil, parece que a única opção é a morte desses caras, sabe? Parece que não existe mais opção, porque preso eles não ficam, Vilela. Pois é. Preso eles não ficam. E o Vitor hoje é um secretário nosso que tem um acesso bom a Brasília. O Vitor conversa com o Lewandowski, conversa com ministros do STF, sabe? O Vitor tem uma autoridade sobre muitos deputados federais do Rio de Janeiro que escutam o Vitor. Vitor, é por isso que eu queria te ouvir, cara, sem mexer na legislação, cara, sem mexer. Com essa legislação que nós temos aí hoje,
A médio prazo, essa seria a pergunta para mim, Vilela. Tem jeito, meu irmão, sabe, sem mexer na legislação? Olha só, o Pimentel, eu acredito na mudança, né? Se a gente, claro que você tem, quando a gente faz um planejamento estratégico, nós fizemos o dever de casa, nós temos um planejamento estratégico para a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós temos alguns cenários. Eu tenho o cenário tendo a ajuda do Nunes, mas tenho o cenário sem a ajuda do Nunes. Eu tenho o cenário ajuda do Nunes e do Vilela, mas eu tenho o cenário sem a ajuda do Nunes e do Plano Vilela. A, plano B, plano Senão C. a gente não vai conseguir chegar e a gente não pode ter o discurso de gestor, que herança maldita, e eu vivo reclamando e não faço nada para mudar. Pois é. Né? A gente para com isso. Não, a gente tem que olhar para frente. Né? Mais do que velocidade, a gente tem que ter direção. Não adianta eu ser muito rápido se eu tô indo para a direção errada. Então eu já sei onde eu vou chegar. Mesmo que eu vá com velocidade, né? Slow motion, né? Tô devagar e sempre. mas tô indo. A passo de cágado, mas eu tô indo. Em relação à legislação, claro que se viesse uma legislação mais dura, isso seria muito bem-vindo. Não tenho a dúvida, porque isso mexe com o sistema jurídico. Mas a gente não pode contar com isso, eu não conto com isso no nosso plano. A gente acredita que vai mudar sim. A prisão, por exemplo, do TH, adiantaria? Pode ser que ele saísse logo, mas morreu. Porque ele optou, e foi uma escolha dele, de confrontar a polícia. Queria eu que todo criminoso fosse tão valente assim e resistisse dessa maneira, e tivesse esse fim. A sociedade não aguenta mais ver o mesmo criminoso entrando e saindo da cadeia várias vezes. Tivemos ali, na linha amarela, um caso do Filipinho, que ele, depois de vários roubos, foi assaltar na linha amarela e um policial militar de folga acabou neutralizando ele. Ele tinha 182 passagens pela polícia. O TH, que foi neutralizado agora, tinha 220 passagens pela polícia e 17 mandados de prisão. Qual é a solução? Talvez o cidadão diga, pô, tem que matar, tem que morrer. Porque a gente foca muito na pessoa, né? Eu volto a dizer, nós temos que focar no negócio deles. O negócio deles não pode ser rentável. Como é que a gente diminuiu o roubo de carga, por exemplo, na Maré? A colocação de gesses. Gesses são blocos de concreto que você dificulta. Por que eles fazem? Roubam uma carreta muito grande, ela tem que ter como manobrar e como entrar. Você coloca esses blocos de concreto, ela tem dificuldade. Se passar, passa muito devagar, dá tempo do policial enxergar e abordar. Isso é um método Claro que é um método. É a solução? Não, mas também é mais uma ferramenta. Agora, eu acho que a neutralização de um criminoso ou a prisão dele tem um efeito, sim. Eu só acho que ela tem que ser rápida. Por quê? Vamos olhar para as duas realidades. Quem mora dentro da comunidade e quem mora fora da comunidade. O que acontece dentro da comunidade, só quem mora lá dentro sabe como é que é. Então você vê o seu filho crescendo, idolatrando aquele criminoso que está 15 anos naquela liderança. Ele entende o seguinte, pô, está 15 anos em 15 anos, dentro da minha realidade, eu prefiro viver 15 anos assim, do que 50 anos ganhando salário mínimo e ralando igual minha mãe faz, igual meu pai faz. Essa é a visão daquele garoto que está dentro da comunidade. Agora, se ele olha aquilo ali, assumiu a liderança, morreu, foi preso, algumas semanas depois, mais uma vez, outro assume, morre ou é preso. Ele fala, pô, opa, é muito arriscado assumir essa posição. Pô, eu vou preso, eu vou morrer? Então esse é o papel da polícia. Então essas lideranças, durante muito tempo, não dá. E outra coisa, se você quebra a estrutura financeira dele, quem é que vai querer assumir esse ônus de ser líder sem retorno financeiro? Ninguém quer. Então, começa a não ser tão vantajoso, né? Então é essa visão que a gente tem que ter, o Pimentel. A gente tem que ter duas formas de olhar o problema. Numa visão empresarial e numa visão social. Porque ele tem um status social ali perante aquela comunidade. Então, se aquele status ele não permanece muito tempo, o garoto que está olhando e fala, o quê? Não, pelo amor de Deus. É muito arriscado.
E outra coisa, por esse dia, essa merreca, não quero. Para ser líder? Não quero. Quem que assume? Então o trabalho da polícia, ela é muito importante nesse sentido. E das duas polícias. Por isso a importância delas estarem atuando de forma coordenada e integrada. Porque uma depende da outra. Porque se só tem só a polícia militar vai sempre focar no criminoso. E o negócio gerando dinheiro, e a polícia prende, mata, e ou entra outro, prende, mata, e entra outro, prende, mata, e entra outro. Isso não acaba nunca. Fica enxugando gelo. A sensação é de que está enxugando gelo. E mais, um retrabalho, né? É um retrabalho, e o policial cada imagina vez... pro policial, né? E aquela empresa cada vez mais rica, cada vez com mais munição, cada vez com mais arma, e o policial olhando aquilo, pô, prendo o cara é solto, prendo o cara, meu risco é maior, porque ele tá mais forte. Então vou dar um exemplo. Imagina você com uma empregada, onde seus filhos são mal educados. Ela é uma excelente empregada doméstica, e ela começa a limpar a sua sala, ela vai pro quarto, quando volta, teus filhos sujou tudo. Ela olha, porra, volta e limpa de novo. Ela vai para outro cômodo, quando voltar tá sujo de novo. O que ela vai fazer? Ou ela vai pedir para ir embora, ou vai pedir para ganhar mais, ou então dizer, pô, me arruma alguém aqui que eu não tô aguentando sozinho. Pois é. Mas não é mais fácil você educar teu filho? É. Não é mais fácil... Não, a criança tá ali... Isso aqui não é para sujar. Respeita o trabalho dela. Ela tá aqui para manter o ambiente limpo. Limpeza é saúde, é organização. Então a gente tem que ter essa visão, Vilela. Senão a gente vai achar que o nosso trabalho não vale a pena. Eu acredito que vale a pena. E vale a pena nesse sentido. E quando a polícia começa a atuar e mostrar esse resultado, dentro e fora da comunidade, as pessoas começam a enxergar de forma diferente. E aí vem aquela coisa, pô, eu quero participar porque eu acredito nisso. Quando você assume uma empresa com problema, você pode até não ter dinheiro, que não é preciso. O que não pode faltar é credibilidade. Se você tem crédito, você consegue executar qualquer problema, qualquer programa, qualquer projeto. Porque você tem credibilidade. Quando você tem credibilidade, qualquer banco que você bate a porta, o cara te abre. Por quê? Porque confia em você. Então essa legitimidade, ela é conquistada com o tempo. E é através desses resultados que a polícia apresenta. E claro, aí vamos trocar no assunto que o Nunes falou. Comunicação. Como é que eu comunico isso? Como é que chega até a população esses resultados e saber onde é que eu vou? Isso é importante. Como é que mostra os bastidores do que o profissional de segurança pública passa no estado como o Rio de Janeiro?